Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste domingão, num dia marcado por convocação de manifestações em várias cidades do nosso país, com alguns objetivos. Daí para a gente avaliar se as manifestações elas foram positivas, elas foram muito boas, ou se elas foram negativas, foram um verdadeiro fracasso, nós temos que analisar quais foram os objetivos. E aí eu te pergunto, em relação ao objetivo do Fora Lula, a manifestação ou manifestações foram bem-sucedidas, o presidente Lula vai ficar morrendo de medo, vai entregar o boné, vai sair porque, olha, agora as pessoas estão indo para as ruas, essas criaturas aí bolsonaristas não querem que eu fique no poder. Será que isso será alcançado? Não será alcançado agora e nem nunca. O presidente da República não vai entregar o boné por conta desses canjicas espalhados por todos os cantos. Um outro objetivo era o Fora Xandão. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes também renunciará? Bom, uma certeza eles podem ter. O ministro Alexandre de Moraes, ele sairá do Supremo Tribunal Federal em algum momento. E esse momento é no ano de 2044, quando ele se aposentará. Até lá, essas pessoas podem ficar gritando fora Xandão, porque até o Trump está gritando fora Xandão, e o Xandão está muito firme, como eu mostrarei aqui para vocês. Outros objetivos que foram colocados ali, né? A tornozeleira de Bolsonaro será desativada, será desligada? Você sabe que não. Portanto, mais um fracasso. Outros tantos. Teremos uma anistia já aqui no Brasil? Também não. Então, outro fracasso também na manifestação. Então, o que sobrou para essas criaturas? O processo ou processos que estão andando no Supremo Tribunal Federal serão paralisados? Também não. Então, gente, como é que a gente pode dizer que alguma coisa positiva em relação a essas manifestações? Bom, vou analisar aqui com vocês alguns pontos objetivos, trazer algumas cenas muito curiosas, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário, e se puder, venha também, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu posso começar o nosso papo aqui com a foto do dia, né? A foto do dia é essa aqui, ó. As pessoas esqueceram que o Bolsonaro está preso sábado e domingo. De fato, é isso que está acontecendo. Ele está lá, enfim, não pôde ir, com o radinho de pilha ali na canela, né? Está dando para vocês verem aqui. A rádio Papuda FM 94, né, ligado 24 horas no ar, né, ele não pode circular muito, porque ele tem que toda hora dar uma carga na bateria. É um negócio, né, muito complicado para a criatura. Não está querendo dar entrevista para lugar nenhum, porque ele sabe que se ele escorregar aí, essa medida cautelar que ele está sofrendo agora pode ser convertida numa prisão preventiva. Então a criatura está totalmente emudecida. Aí a questão é o seguinte: essas manifestações vão fazer com que a tornozeleira desapareça? Evidentemente que não. Detalhe, os prazos continuam a acontecer. As manifestações foram muito virulentas, mas tem coisas acontecendo, ou com falas muito virulentas. Tem coisas que estão acontecendo que essas criaturas ainda não se deram conta. Esse fato aqui, gente, foi um fato que desmonta todo esse poder que esses golpistas traidores da pátria estão tendo lá fora, juntos com os daqui de dentro. No sentido de dizer, olha, o Trump não quer conversar, o Trump quer que faça uma anistia, ele quer que tire a tornozeleira do Bolsonaro, quer que pare de encarcerar o Bolsonaro, de processar o Bolsonaro. Não está funcionando. Sobretudo quando o Trump diz, olha, vou falar com o Lula quando ele quiser. O corpo diplomático aqui no nosso país, várias áreas, estão articulando ali para ter esse contato, porque de fato mesmo, gente, o Trump está pouco se lixando para Bolsonaro. Eu já conversei aqui com vocês, o Bolsonaro ele é funcional, ele funciona como uma ferramenta para fazer mais pressões contra o Brasil. Mas para essa gente, para super gangsters que estão no governo norte-americano, o Bolsonaro é um ladrãozinho de quinta categoria de um país de terceiro mundo. Um político medíocre. Vocês acham que Trump não sabe que Bolsonaro é ladrão de joias? Que a CIA não informou para ele o que aconteceu? Os presentes que vieram, como é que ele saiu aqui do Brasil praticamente fugido, com uma série de presentes que ele vendeu, que ele não sabe das atrapalhadas, que gente foi para os Estados Unidos para resgatar relógio que foi roubado, para colocar no patrimônio da União. Então se sabe disso, mas enfim, ele dá uma de migué porque é o jogo político da história, né? Agora, em Copacabana, o Globocop fez essa imagem aqui, ó. Gente, os números, eles vão variar bastante, mas não foram manifestações extremamente maciças. E mesmo que fossem,
elas não teriam a força, não teriam o condão de alterar o curso da história. Em Copacabana, o que se viu foi isso aqui, ó, a imagem bem de cima, né? Só que eles vão dizer que tinham milhões de pessoas em Copacabana, né? Entre os participantes da manifestação estão o senador Flávio Bolsonaro e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O ex-presidente não... Nós saberemos números mais tarde, mas, como eu disse a vocês, os números não importam. O que importa é o resultado dessas manifestações. Lá em São Paulo também, as manifestações juntaram bastante gente, né, na Avenida Paulista, mas os números também, como eu disse a vocês, não importam. O que importa é o resultado disso tudo. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, essa gente querendo que o ministro Alexandre de Moraes saia, a postura dele é essa aqui, ó, postura serena, reta, inflexível, uma pessoa que tem determinação, tem convicção e sabe que está com a boa causa na mão. A pessoa está dentro de uma luta, no lado do bom combate. E o ministro disse o seguinte, agora, nessa sexta-feira. Dia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. Então vocês acham que manifestação vai fazer com que... Vocês estão achando que essa fala do ministro aqui está a fala de alguém vacilante, alguém que está com medo? Então, gente, quanto mais essas pessoas fazem o que estão fazendo, mais elas formam convicção na cabeça dos magistrados, não só do Supremo Tribunal Federal, mas das pessoas que analisam racionalmente o que está acontecendo, que essa gente tem que ir para a cadeia de uma forma exemplar. Siga o ministro, vamos seguir o ministro aqui. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem, ainda há tempo caso você aceite a torpe recuação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos. Mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engano. Vocês estão vendo, gente? Vocês acham que o ministro está se sentindo ameaçado por essa gente? A força moral que alguém tem na defesa de uma causa é tudo, né? Você tem convicção, você sabe, não adianta alguém querer te fustigar, porque é teu valor moral, é aquilo que você acredita e você não vai recuar se você, sobretudo, tem um apoio institucional, você tem o apoio da lei, você está com a verdade nas mãos, né? Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, possa gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Bom, então, gente, é sempre legal a gente rever esse tipo de cena, né? Enquanto isso, só para fazer um take aqui, o desmilinguido está lá com tornozeleira eletrônica, circulando por um lado todo, descalço, né? Nessa posição mendicante, né? Figura bizarra, né? Está ali nessa condição aqui. E só está assistindo, porque ele não pode falar com rede social, senão, nesse mesmo domingão aqui, a medida preventiva, a medida cautelar contra ele, será convertida numa prisão preventiva. Vou colocar aqui mais um trechinho aqui da fala do ministro Alexandre de Moraes, para ver se essas criaturas que foram em manifestações hoje, se eles acreditam mesmo que eles terão algum objetivo alcançado. Vamos lá. Julgadas pelo plenário, 268 ações penais julgadas pela primeira turma, onde ainda estão em andamento 204 ações. Ou seja, eles querem que paralise as ações, que entrem com o processo de anistia, jogue tudo para baixo do tapete? Ações penais. Além, como já disse, dos 551 acordos de não persecução penal celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e os réus que reconheceram sua responsabilidade penal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções
praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas. Gente, vocês acham que o ministro está preocupado com a lei Magnólia? Não vou nem falar Magnífica, eu tenho que ridicularizar essa lei. Ele não está nem aí para ela. Ele está seguindo o caminho que ele tem que seguir. E é assim que os homens de fibra têm que fazer mesmo, seguindo aqui em frente. Continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. É porque é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes ele virou alvo para essas criaturas da extrema-direita, mas é sempre fundamental frisar que as decisões elas são sacramentadas de forma colegiada. Ele é o relator, ele joga a opinião dele e os ministros seguem ou não. Né? Então, isso é muito importante estar se levantando. Agora, tem algumas notícias deste domingo que vão deixar algumas dessas criaturas do mundo cão bolsonarista com alguma preocupação adicional. Datafolha, 61% dizem não votar em candidato que promete livrar Bolsonaro. Já 19% afirmam que apoiariam com certeza quem falassem em anistia, dos acusados do 8/1. Então, gente, olha só, somente 19%, ou seja, menos de um quinto, né, das pessoas, votariam com certeza em alguém que defendesse uma pauta de anistia. Aqui no gráfico do Datafolha, vem aqui com mais exatidão, né? 61% não votariam em candidato que prometesse livrar Bolsonaro e condenados pelo 8 de janeiro. E olha que o julgamento Bolsonaro, nós nem vimos ainda como será a cena das acusações, né? Esperamos que seja transmitida para a gente já fazer uma festa aqui no dia do julgamento do Bolsonaro, né? Cujo voto principal será do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, e os votos serão lidos, serão seguidos ou não pelos outros membros do Supremo Tribunal Federal. Então, 81%, aliás, 61% disseram que não votariam em candidato nenhum que apoiasse uma anistia para Bolsonaro. 19% disseram que votaria com certeza, são essa franja, né? E 14% diz que talvez votaria. Então a gente pode ter um número aí que pode chegar a 80% de pessoas que, bem informadas, não querem votar num Tarcísio da vida, num Zema da vida, num Ratinho da vida, alguém que declare que quer soltar esse criminoso, quer tirar a tornozeleira eletrônica dele, né? Bom, no cenário eleitoral ainda não se sabe por que os institutos fazem isso, eles colocam o nome do Bolsonaro nas planilhas, que é uma coisa absurda, porque ele não será candidato. Quando as pesquisas fazem isso, elas estão fomentando desinformação aqui no nosso país. Elas criam essa possibilidade de pessoas acreditarem que a criatura pode recobrar a elegibilidade dele. Não pode, gente. Nem se cai um meteoro aqui no Brasil. Nem Trump está conseguindo mexer nessa questão. Enfim, milagre não acontece. Por isso que eu digo para vocês, né, nesse campo da política. Vocês acham que após essa manifestação, essas pessoas vão poder dizer com toda certeza que as manifestações foram um sucesso? Que agora agora Trump está vendo o que está acontecendo no Brasil, Elon Musk, eles esqueceram do Elon Musk, eles vêm levantando os fantasmas aí. Que agora o Supremo vai ficar com mais medo ainda, vão vir mais sanções contra ministros, que o ministro Alexandre de Moraes vai ficar como um gatinho medroso se acontecer mais alguma coisa. Então, é complicado, né? E hoje, como eu disse para vocês, nós não temos certeza ainda se o presidente Lula fará um pronunciamento logo mais. Se fizer, será 8h30, antes do Fantástico. Vamos aguardar, porque eu conversei com vários amigos hoje que ninguém sabe, os amigos da internet aqui, dos outros canais de YouTube, ninguém sabe. Ou seja, o presidente vai fazer uma aparição ninja, sem que ninguém saiba, de repente ele aparece ali. Está muito complicado, né? Porque se ele não vai aparecer também, era importante a Secretaria de Comunicação dizer, olha, está circulando aí uma informação que o presidente da República fará um pronunciamento em função de tudo que está acontecendo no Brasil, mas o presidente não fará pronunciamento algum. Bom, a gente saberia, né? Eu estou falando isso, gente, porque é obrigação nossa, não dá para a gente fingir que não está acontecendo essa falha tenebrosa no setor de comunicação do governo Lula. É um negócio absurdo, um negócio assim inconcebível, um momento em que o presidente do nosso país tem para defender o nosso país, mostrando o que está acontecendo, levando informação para as pessoas que ainda não entenderam,
e a gente ter esse tipo de omissão, ter um embate através da extrema-direita, nas redes sociais, os grandes veículos de comunicação, e nós aqui, do campo progressista, rebatendo as coisas como a gente pode, para ajudar que a nossa nação não caia outra vez nas mãos dessa gente psicopata, insana e criminosa, né? Gente, mande seu comentário para cá, porque eu gosto muito de saber, né, o que vocês pensam, eu leio com muita atenção as críticas que vocês fazem, e através desse contato aqui diário, é que a gente ajuda a ter mais consciência no nosso país das coisas que estão acontecendo. Então, muito obrigado a você que manda seu comentário, e muito obrigado a você que acredita no nosso país, que acredita que a gente tem que colocar esses criminosos na cadeia, e que essa gente que foi para a manifestação, ou manifestações hoje, fizeram um papel de trouxas no meio dessa história. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!